Lucas 12, do 13 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a sua herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Esse é o texto, então, da Escritura Sagrada. Quero ler também as perguntas e respostas do nosso catecismo, Dia do Senhor 42. Dia do Senhor 42. Temos duas perguntas muito importantes a respeito do 8º mandamento. Diz assim, pergunta 110. O que Deus proíbe no 8º mandamento? Resposta: Deus não apenas proíbe o roubo e o furto que as autoridades punem, mas também os esquemas e ciladas malignos, como falsos pesos e falsas medidas, negócio enganoso, dinheiro falsificado e usura. Não devemos defraudar o nosso próximo de maneira nenhuma, nem pela força, nem pela aparência de direito. Além disso, Deus proíbe toda a avareza e todo o abuso e desperdício de suas dádivas. E aí a pergunta 111. O que Deus exige de você nesse mandamento? Resposta: que eu devo promover o bem do meu próximo sempre que for possível, que eu o trate do mesmo modo que desejaria ser tratado pelos outros, e que trabalhe fielmente para ter condições de ajudar os necessitados. Até aqui. Amados irmãos em Jesus Cristo, hoje estaremos avançando para o 8º mandamento da lei de Deus: não furtarás. Como vimos em nosso catecismo, este mandamento não proíbe apenas o furto ou roubo, literalmente falando, mas combate a raiz deste pecado, a raiz do furto ou do roubo. Este é um mandamento que fala sobre justiça, sobre propriedade, direito à propriedade, e sobre a nossa responsabilidade para com o dinheiro, o que estamos recebendo de Deus por sua graça. E algo que é bem pontuado no catecismo, como proibição deste mandamento, é a avareza. Ora, o que é a avareza? A avareza é simplesmente, resumidamente, o amor ao dinheiro. Esta é a última frase da resposta à pergunta 110. Deus proíbe toda a avareza e todo o abuso e desperdício de suas dádivas. Jesus Cristo ensina justamente sobre isso aos seus discípulos e vamos meditar nas palavras do Senhor. Qualquer pessoa, meus irmãos, que de repente paga os seus impostos, trabalha e faz de tudo para cumprir as leis do país, poderia facilmente apontar o dedo para outras pessoas que agem com injustiça, que roubam e furtam, ou mesmo para os políticos que têm a fama de serem corruptos, e muitos de fato são, dizendo: eles são corruptos, eles é que são os ladrões, os bandidos. Sim, todos os que praticam a injustiça recebem uma exortação séria neste mandamento e devem se arrepender. E como aprendemos, tanto no catecismo como diretamente na palavra de Deus, não é? E como o apóstolo Paulo ensina aqui de maneira muito clara, não somente devem se arrepender se cometerem a injustiça assim. Em Efésios 4, verso 28, Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado.
Mas a questão a ser observada por nós é justamente a raiz deste pecado. A raiz do furto, a raiz do roubo é justamente a avareza. Jesus nos ensina aqui, então, nesse texto, que devemos tomar cuidado com a avareza. No verso 15, lemos: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Bem, ao passo que há muita reclamação sobre as injustiças que acontecem no mundo, não há, ao mesmo tempo, preocupação com o que Jesus está ensinando aqui da parte das pessoas. Por mais que saibamos que a vida não consiste em bens materiais, a busca por enriquecimento rápido em nossos dias mostra que a riqueza é tudo o que as pessoas querem. É tudo o que elas desejam. Olhem para a nossa cultura. Quantos não querem fugir da pobreza? Quantos garotos em nosso país, por exemplo, não querem ser um Neymar? Ou então garotas, uma Marta da vida? Muitos perseguem isso porque olham para o tipo de vida que estes grandes atletas têm e querem alcançar o mesmo patamar de vida, para poderem então comprar roupas caras, sapatos luxuosos, para poderem então viajar para lugares bons e bonitos, ou seja, para desfrutar de muitos bens materiais, como estes atletas famosos. Muitos pais ensinam, não é, a seus filhos a se focarem sempre no dinheiro. Observem bem, irmãos. Parece que tudo gira em torno do dinheiro em nosso mundo. Quando se pede para fazer alguma coisa, em nossa cultura brasileira, por exemplo, a pergunta que vem em contrapartida não é se aquilo é certo ou errado. Mas a pergunta mais comum que nós ouvimos é: o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Não é? Tudo se faz pelo dinheiro neste mundo. As pessoas perderam até mesmo a noção de vocação. Totalmente. Então, por conta disso, o trabalho, os estudos e todo o esforço não visam um bem maior do que o dinheiro, como, por exemplo, a glória de Deus e o cumprimento de nossos ofícios para o bem do nosso próximo, mas apenas ganhar e ganhar mais dinheiro. É como na música de um grupo de rap aqui do Brasil, que tem uma música chamada Vida Louca. Há um trecho dessa música em que ele diz que em São Paulo, Deus é uma nota de 100. Mas não é apenas em São Paulo. No mundo inteiro, o dinheiro tornou-se um Deus. O dinheiro é Deus para as pessoas. Pois é isso que todos querem. É por isso que todos lutam. É como num filme também conhecido, que tem o título Fique Rico ou Morra Tentando. Isso mostra muito, na verdade, sobre o pensamento do mundo. Ora, a avareza, meus irmãos, é o que está no coração de todos os ladrões. A avareza, o amor ao dinheiro, às riquezas, ao poder, às coisas. Está no coração dos políticos corruptos, dos assaltantes, dos sonegadores de impostos, dos socialistas invejosos e também dos capitalistas selvagens. É a avareza. Eles querem poder e o dinheiro é um meio para comprar as pessoas e poder controlá-las. Mas esta mesma avareza pode estar no coração de qualquer um, inclusive daqueles que não são políticos. Até mesmo de membros da igreja, não é? No coração de membros da igreja, esta avareza pode estar. Irmãos, Jesus não nos alerta à toa. Quando ele diz acautelai-vos e guardai-vos da avareza, estava falando de um perigo grande para o coração humano, também para os seus discípulos. A avareza é o amor ao dinheiro, justamente por causa daquilo que o dinheiro pode dar, pode comprar. E quando o coração de um homem é avarento, o dinheiro e as riquezas se tornam o seu Deus, se tornam o seu mamon, porque passam a viver pelo dinheiro e a fazer tudo pelo dinheiro. Pelo dinheiro, políticos traem o seu próprio povo. Pelo dinheiro, traficantes criam escravos das drogas da sociedade.
Pelo dinheiro, muitos roubam um celular ou um carro e até matam as pessoas por causa disso. A vida do ser humano não vale nada se o assunto é o dinheiro. Este é o nosso mundo. O avarento ama tudo aquilo que o dinheiro pode comprar e para ele isso é tudo. Ele precisa ter. Sua felicidade, sua satisfação dependem disso, do dinheiro. Quantos pais de família não vivem de jogatina, apostando, comprando a Mega Sena? E para quê? Quem sabe, não é? Não ganham na Mega Sena acumulada e então se tornam ricos do dia para a noite. Sabem por que muitos pais fazem isso? E até cristãos? Porque para eles, ser rico é a coisa mais importante. É o que eles perseguem na vida. Adorariam dormirem pobres e acordarem ricos. Paulo também alertou a igreja sobre este perigo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, Paulo afirma: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Agora, como um cristão pode ser avarento? Será que isso é possível? Que um cristão seja avarento? Ora, eu não preciso nem mencionar que no meio da cristandade existem vários mercenários, charlatões, líderes que se apelidam de pastores, mas não são pastores. Eles se apelidam de pastores, de bispos, apóstolos ou outro título que os faça parecer superiores. Eles descobriram, esses líderes, esses falsos profetas, eles descobriram que as pessoas são essencialmente avarentas. Descobriram que mesmo pessoas que frequentam denominações cristãs amam o dinheiro e vivem para ter e ter sempre. Eles perceberam isso. E percebendo isso, eles exploram o coração das pessoas, prometendo, não é, por meio de suas campanhas de prosperidade financeira, mais riquezas. Eles dizem: participem de nossa campanha de fé, sê tu uma bênção, sê tu um vitorioso. Deposite o seu melhor. Pague tudo o que nós estamos dizendo para vocês. Pegue o seu salário do mês e coloque na fogueira santa. Participe da unção dos 318 para que você possa prosperar mais. Entregue a sua melhor oferta e Deus te dará 3 vezes mais. Assim como fazem os coaches também, que investem tanto nisso. Você precisa ser rico, você precisa ter dinheiro, você precisa ter tudo o que o dinheiro pode comprar. Mas não apenas, irmãos. Aqueles que frequentam denominações neopentecostais são avarentos. Esses aí são fáceis de identificar. Em igrejas fiéis também existem pessoas avarentas. Não se enganem. Não se enganem. E não são todos os ricos que são avarentos. Pobres também são avarentos. Membros comuns de igrejas fiéis também são avarentos. Os avarentos em igrejas que são fiéis são aqueles que reconhecem os abusos das falsas igrejas, que pregam prosperidade financeira, mas sabendo quais são as motivações corretas para contribuírem com a obra de Deus, fecham a mão, tapam os bolsos, escondem suas carteiras, porque sempre se colocam em primeiro lugar. E porque se colocam em primeiro lugar, dão migalhas para a igreja. Muitas vezes esmolas vergonhosas como ofertas. Ofertas que são direcionadas não para dar luxo a pastores, como acontece nessas falsas igrejas. Não. Mas para o sustento da família pastoral, para o cuidado dos necessitados da igreja, para compartilhar com os irmãos que precisam, para o desenvolvimento da obra do Senhor. E por que não ofertam de verdade? De acordo com as suas condições. E escondem a condição que têm, dando migalhas. Por que fazem isso? Porque à frente estão os seus anseios de bens materiais. Este é o raciocínio que essas pessoas têm. Que muitos membros, muitos cristãos têm. Se eu ofertar de maneira generosa, não vou poder comprar a minha TV de 70 polegadas. E depois eu quero comprar também o último sofá que lançaram, que é caríssimo. Se eu
for mão aberta com a igreja, eu não vou poder ter esse luxo. Lamento, pastor. Não posso ajudar mais, porque sempre tenho cinema para ir, preciso de shopping para passear. Eu pago 10 streamers em casa. São muitos planos, né, de plataformas para assistir minhas séries. O senhor sabe como que é. Eu não posso ficar sem assistir as minhas maravilhosas séries. Eu não posso. É o quê? Reino de Deus? Reino de Deus? Ora, Deus não precisa de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Se eu for mais ativo e generoso na igreja, não poderei luxar. E luxar é o que importa para mim. É por isso que eu não posso ajudar mais. É por isso que eu não posso ajudar e participar da obra missionária, do progresso da igreja. Porque está todo mundo comprando, pastor. Porque eu não posso também. Eu também quero. Todo mundo está comprando, todo mundo tem. Eu tenho que ter também, é claro. A minha vida não vai ter significado se eu não tiver o que todo mundo tem, o que todo mundo busca. Meus irmãos, o nome disso é avareza. É o mesmo pecado que está no coração dos ladrões, dos corruptos. O avarento vive para si. E eu sei o que muitos podem pensar ao ouvirem esta pregação. Eu trabalho, pastor. Eu ganho meu dinheiro honestamente. Eu não roubo ninguém, não. Eu trabalho 12 horas por dia. E eu não tenho que ficar ajudando sempre a igreja. Porque a vida é minha. E eu preciso assinar ao mesmo tempo a Amazon, a Netflix, a Disney Plus, a HBO. Eu preciso ter 30 pares de sapatos. E eu preciso ter um guarda-roupa tão repleto que já está estourando tanta roupa que eu tenho. Eu preciso. Eu preciso comer todo dia um lanche diferente, um jantar diferente, pizza todo dia. Eu preciso comprar tudo o que é de novidade no mercado, senão eu não serei feliz. Não posso ser feliz se eu não tiver tudo isso. Eu vou ficar ansioso, pastor, se eu não tiver essas coisas. Eu vou ficar ansioso e eu vou ficar depressivo, vou ter que pagar um psicólogo, um psiquiatra e gastar dinheiro com remédios se eu não tiver tudo que eu tenho, tudo que eu quero. É por isso que eu não posso ajudar mais a igreja. Porque eu preciso de tudo isso. E eu não posso viver sem essas coisas. Isso é avareza. Isso é idolatria. É o mesmo pecado que está no coração de corruptos políticos, de assaltantes, de traficantes, de todos aqueles que cometem injustiça. É o mesmo pecado de avareza. Fica um alerta. Não só para os adultos que fazem suas contas do mês. Ou não colocam a igreja, de repente, no seu orçamento. Vai receber o seu salário, a igreja não faz parte da sua vida. Então você não precisa colocar a igreja no seu orçamento. Ou, na melhor das hipóteses, colocam, de repente, a igreja em último lugar. Depois que eu satisfizer a minha alma com tudo que eu quero, aí, o que sobrar, aquelas migalhas, aquela esmolazinha, sabe? Aquelas moedinhas que só cola com a viúva pobre. Só cola com a viúva pobre. Porque quem tem mais condições e não está fazendo isso, está mentindo para Deus. Aí quando sobrar o quase nada, aí eu jogo para a igreja. Jogo assim. Esta é um alerta também para os jovens aqui presentes, que estão crescendo e que logo estarão trabalhando também e terão a sua renda mensal. É um alerta para os jovens. Se vocês estiverem planejando trabalhar somente para poder gastar todo o seu dinheiro com bobagens e vaidades tolas, para serem como os mundanos incrédulos e terem cada vez mais colocando o foco da vida de vocês, do futuro trabalho, para sempre ter o último smartphone, porque eu preciso. Olha, todos os jovens têm um iPhone, têm um smartphone caríssimo, com a câmera 8K, eu tenho que ter também. Se eu não tiver, eu vou ser inferior a eles. Eu tenho que ter o último videogame, é o PlayStation 10, eu quero comprar. Já existe uma moda, então eu quero estar na moda. Quanto que é para ter uma roupa de grife?
e desperdiçar todas as dádivas de Deus com vaidades. E não com amor. E não sendo responsáveis por cuidar, por serem mordomos dos bens que Deus tem nos dado. O alerta é hoje, é para agora. Se arrependam. Nem começaram a ganhar um salário, mas já se arrependam. Se é isso que está no coração de vocês, se arrependam. Sabem por quê? Porque o nome disso é avareza. E quero lembrar o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas. Efésios 5, verso 5, aprendemos. Porque bem sabeis isto. Que nenhum devasso... eu não sou devasso, pastor, eu sou um jovem cristão. Que nenhum impuro... Não, mas eu também não sou impuro, pastor. Eu sou um cristão reformado, eu luto pela pureza. Calma lá. Ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. É fácil, né? Dizer que pessoas que estão lá no devassidão lá fora vão para o inferno. Coisa mais fácil do mundo, ó. Tá vendo ali, ó? Quem vive na promiscuidade lá fora vai tudo para o inferno. Mas Deus condena a avareza também. E Ele está dizendo que os avarentos são idólatras e esses não herdarão o reino de Deus. Aprendamos nas Escrituras, como Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Ouçam, Deus ama a quem dá com alegria. Mas o avarento não consegue fazer isso com alegria. Porque tudo que ele quer é o dinheiro. Como é que ele vai compartilhar? Nosso Senhor Jesus Cristo nos disse para guardarmos a sua palavra. E nos ensinou a rejeitarmos a avareza. Mas por que devemos rejeitar a avareza? Porque a vida não consiste nos bens materiais. Essa é a razão que o nosso Senhor dá aqui. No verso 15 ele diz, e disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Palavra do Senhor. A vida, então, não se trata de ter, mas de ser. Entendem isso, irmãos? Não é o que temos ou o que deixamos de ter, mas quem nós somos. Quem nós somos. Por isso mesmo, Jesus conta uma parábola para ilustrar bem. Ilustrar bem que ter não significa absolutamente nada. Dos versos 16 a 20, ele fala sobre um homem muito rico que tinha produzido com abundância. Era alguém próspero, bem-sucedido, um super empresário. E este rico, ele fica pensando consigo mesmo, se perguntando o que ele deveria fazer com tudo aquilo. Eu sou tão rico, o que fazer? Ele tinha tanto que não tinha nem lugar para guardar. Nem lugar para isso. Então ele disse que derrubaria, esse foi o seu plano. Ele derrubaria os seus celeiros e ele faria celeiros maiores para poder juntar mais e mais e mais. Ou seja, ele queria ter, até se sentir absolutamente seguro. Nunca passou por sua cabeça que ele poderia ajudar os necessitados, sendo que ele já era muitíssimo rico, já tinha tudo, mas ele queria mais. Ele não queria ajudar quem precisava. Ele queria mais. Então ele diz a si mesmo, ele diz à sua própria alma, tenho em depósito muitos bens. Eu guardei muito, eu tenho muito. Transferindo para os nossos dias, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitas ações, eu tenho sobrando. Enquanto uns se matam por pouco, enquanto uns choram e sofrem porque não podem, eu tenho sobrando. Eu sou como o tio Patinhas, do DuckTales, não é? Eu posso mergulhar e nadar, basicamente num rio de moedas. Suficiente para anos eu tenho. Posso envelhecer tranquilo. Há um monte de pessoas que vão envelhecer totalmente miseráveis, pobres, não vão ter médico, não vão ter nada, porque não tem dinheiro para isso. Ou então vão depender das migalhas do governo. O problema deles. Eu vou envelhecer tranquilo, rodeado de dinheiro. Eu tenho tudo. Agora que tenho tanto, posso descansar, posso comer, beber e folgar. Sou rico. Mas nessa mesma parábola,
que o nosso Senhor Jesus Cristo nos contou para nos ensinar esse princípio. Deus diz a este homem rico: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Percebem, irmãos? Jesus conta uma parábola de um homem que se importava demais com ter. Ele não se importava com outra coisa, nem com Deus, nem com o próximo. Nunca se preocupou com sua vida espiritual, jamais. Ele era como o homem rico da parábola do rico e Lázaro. Nunca se preocupou com outra coisa a não ser com a sua própria riqueza. Aonde ele foi parar? Mas tudo que ele queria era ter o seu celeiro cheio, transbordante, nada mais. Mas nesta parábola, este homem recebeu a triste notícia, a terrível notícia de que naquela mesma noite ele morreria. Hoje te pedirão a tua alma. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem? Para quem será? O que alguém poderia dar em troca de sua alma? Será que o rico pode subornar a Deus? Olha, Senhor, não me mande para o inferno. Eu tenho muito dinheiro. Eu posso dar todo o dinheiro que eu tenho para o Senhor em troca da minha vida. Não dá para fazer isso, irmãos. É claro que não. Ele era rico para o mundo e para si mesmo, mas era um mendigo diante de Deus. Um mendigo. Tudo o que ele tinha eram seus bens materiais. Mas ele iria descobrir da pior forma que os bens materiais não são tudo. Pior, aliás, diante da morte, os bens materiais não são nada, não valem nada. Só são coisas. Só coisas. A vida do ser humano, então, não consiste naquilo que ele possui. Por isso, a avareza, a arrogância, a sensação de superioridade, de poder ter uma conta bancária enorme, faz parte do coração de pessoas vazias, de idólatras, de pessoas espiritualmente, mortas, limitadas em um mundo corrompido que está apodrecendo. Eles estão contando vantagem. Quem vive desejando ter e ter e ter está contando vantagem e lutando por um mundo que está apodrecendo. Que está apodrecendo. Todos neste mundo, de alguma forma, estão preocupados com isso. Estão preocupados em, eu vou ter amanhã, eu vou ter segurança, eu vou ter condições. O Senhor Deus chama essas pessoas de loucas. Louco, hoje te pedirão a tua alma. Confiar no que nós temos é loucura, meus irmãos. É loucura. Do que adiantou trabalhar tanto? Juntar tantas riquezas para se gabar dos bens que possui, se não haveria vida para desfrutar aqueles bens? Adianta? Eu tenho a maior conta do mundo. Está com câncer terminal e tem pouco tempo de vida. Não tem nem forças para desfrutar daqueles bens. A avareza é loucura. A avareza é pura idolatria. Quantas pessoas não vivem assim, irmãos, no mundo de hoje? Elas não são felizes agora. Não são. Mas estão trabalhando duro, sacrificando o seu tempo, o tempo com os seus filhos, com a esposa, para dar tudo o que o dinheiro pode comprar. Tudo. E para que sejam felizes somente na velhice, quando se aposentarem. E sabem lá se vão se aposentar? Olham para o pobre e dizem, bem, esse aí vai ficar velho e vai se ferrar todinho, porque não tem nada, mas eu vou envelhecer feliz. E se hoje te pedirem a tua alma? Se hoje for o dia da tua morte, por que você está se gabando por ter dinheiro? Por quê? Esses têm isso em mente. Como eu faço muito, então não faltará plano de saúde.
Não faltará dinheiro para as festas. Não faltará o belo carro, a bela casa, a faculdade dos filhos está garantida. É isso que importa para mim. Mas o que os filhos têm desses pais? Só coisas. Porque eles não têm os pais. Eles não têm os pais. E pior, muito pior, todos trabalham feito escravos de domingo a domingo. Para eles não existe Deus. Não importa a igreja. O que importa é conseguir mais. É encher mais o seu celeiro. Ter é o que importa. E no final de tudo, para estes que se vestem na moda com roupas luxuosas, que jantam nos melhores lugares, nos melhores restaurantes e se orgulham do patrimônio que construíram, descobrirão que tudo o que eles têm é este medíocre patrimônio que não significa absolutamente nada para Deus. Nada. Justamente para aquele, o único que pode salvar, não significa nada. Descobrirão da pior maneira possível que a vida não consiste em ter. Lembrem-se, irmãos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Na Bíblia podemos encontrar histórias tristes de pessoas que amaram as riquezas e só trouxeram morte para si e para os seus familiares, por causa do amor ao dinheiro, por causa da avareza. O primeiro caso que podemos só lembrar, por alto, não é? É o caso de um homem chamado Acã. Lemos sobre ele no livro de Josué, no capítulo 7. Aquele homem, Acã, era um homem avarento. Ele amava as riquezas, ele amava o dinheiro, ele amava o ter. Ter era o mais importante para ele. Em nome de ter, ele desobedeceu uma ordem clara de Deus. Quando eles passaram por Jericó, que viram tudo destruído, o Senhor os proibiu, não peguem dos despojos que ficaram ali. Mas ele viu uma capa babilônica, ele viu ciclos de prata, ele viu dinheiro, ele viu riquezas. E ele desobedeceu a Deus em nome da sua avareza. E ele pegou aquilo que não lhe pertencia, que Deus não havia permitido a ele, e escondeu. Qual foi o resultado? Acã, e não somente Acã, sua esposa e seus filhos foram castigados com a morte por desobediência, porque eram avarentos. A avareza levou eles à morte. O nome deles foi riscado do povo de Deus. O segundo caso é o caso da rainha Jezabel com seu esposo, o rei Acabe. Eles também amavam a riqueza, amavam o dinheiro e quiseram enriquecer de forma ilícita. Lemos sobre eles no primeiro livro de Reis, no capítulo 21. Jezabel e Acabe morreram de forma horrível por causa de sua ganância e idolatria. Encontraram a morte seguindo a avareza do coração. E o terceiro caso é o caso de um casal em uma igreja cristã. Um casal de cristãos. O belo e abastado casal Ananias e Safira. Lemos sobre eles em Atos 5. Eles amavam tanto o dinheiro que tiveram a coragem de ofertar na igreja, fingindo que era tudo o que eles tinham, para demonstrarem publicamente que eram pessoas piedosas e desapegadas, quando na verdade estavam escondendo e mentindo. Qual foi o futuro deles? Deus os matou. Eles não morreram de morte natural, eles foram fulminados. Eles mentiram diante de Deus. Eles foram avarentos e Deus os matou na igreja. Todos aqueles que são avarentos, que são apegados ao ter, às coisas deste mundo, a riquezas, que vivem por isso, buscando isso como se fosse tudo, perdendo noite de sono por causa disso, só se importam com ter. Todos eles vão descobrir no final que a vida do homem não consiste em ter. No que consiste então a vida, segundo Jesus Cristo? No que? O verso 21, o Senhor diz: assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus.
Esta é a única riqueza que importa, irmãos. A riqueza espiritual que só pode vir da graça de Deus em Jesus Cristo. Sim, ser rico para com Deus é poder se achegar a Ele por meio de Cristo. E assim ser perdoado dos pecados e adotado como um filho. E viver pela fé, sabendo a vontade de Deus, tendo a esperança da vida eterna e tesouros acumulados no céu, não neste mundo, onde ninguém pode roubar. Quem é rico para com Deus tem salvação e, por conta disso, paz em Jesus Cristo. É poder bendizer a Deus por todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como aprendemos em Efésios 1, verso 3. E termos a convicção de que Deus cuida de nós. E de podermos confessar como salmista: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Ele jamais me faltará, porque Ele cuida de mim. E Ele é quem providencia tudo o que eu preciso, e é Ele quem me guia aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. É Ele quem me levará do começo da até um dia, novo céu e nova terra, onde eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Quem é rico para com Deus não precisa viver como escravo das coisas, do dinheiro. Não fica escravo da ansiedade e do medo, mas confia. Confia que Deus é tudo e sempre nos manterá. Quem é rico em Deus pode descansar no dia do Senhor, pois sabe que o Senhor é a sua porção e a sua herança para sempre. Pode dormir por confiar no cuidado de Deus. Quem é rico para com Deus não fica com receio de ajudar a obra de Deus, pois sabe que Deus mesmo é quem providenciará o seu pão de cada dia. Não é isso que nós oramos, não é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Não é o que cremos, que o nosso Pai nos sustenta. Quem é rico para com Deus não precisa seguir a onda consumista, pois não precisa de coisas para ser feliz, pois já é feliz em Jesus Cristo, pois já tem a alegria do Espírito Santo que Deus dá somente aos seus filhos. Os verdadeiros ricos, meus irmãos, deste mundo, conhecem o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eles mesmos são cidadãos dos céus, cidadãos deste reino. Eles aprendem a estarem satisfeitos, como aprendemos nas Escrituras. 1 Timóteo 6, verso 8, Paulo diz: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Os que são ricos em Deus podem olhar para as aves dos céus, para os lírios dos campos e ter a certeza de que se Deus cuida dos animais e das plantas, da fauna e da flora, e mantém o universo em ordem, este mesmo Deus, que é meu Pai por causa de Cristo, cuidará de mim. A paz que os ricos para com Deus desfrutam é a paz de poderem dizer a si mesmos e ao mundo, quando não conseguem coisas nesta vida: o melhor nós já temos. O que realmente importa, o que realmente precisamos, nós já temos. Quero concluir, meus irmãos, dizendo a todos aqueles irmãos que às vezes ficam tão desejosos de uma vida mais abastada, e eu sei que nós queremos o melhor sempre, o que não é problema, pois se assim Deus o quiser, tais irmãos terão bens nessa vida, se Deus quiser. Mas todos nós devemos aprender a nos contentarmos com a vontade do Senhor. Provérbios 30, versos 8 e 9. Ouçam isso com atenção. Que oração sábia. E que está em pleno acordo com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele diz: Senhor, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor?
Ou que empobrecido não venha a furtar e profane o nome de Deus. Qual é a preocupação do escritor de Provérbios nessa oração? A preocupação é Deus. Deus, eu estou pedindo ao Senhor que não me dê riquezas. Não me torne uma pessoa rica, cheia de dinheiro, para que eu não me esqueça de Ti. E eu questione, quem é o Senhor? Ora, eu já tenho tudo o que eu desejo, então eu não preciso dele. Nem me dê também, Senhor, a pobreza extrema, para que eu também não me sinta tentado a roubar e profanar o Teu nome. A preocupação dele é Deus. É o Senhor. Não é Ele mesmo. Ele não é avarento. Porque o avarento não pediria isso jamais. A oração do avarento não é, Senhor, dá-me o pão de cada dia, como Cristo nos ensina. A oração do avarento é, Senhor, eu quero pão em abundância, eu quero sacola cheia, eu quero comer até sair pelo nariz. Essa é a preocupação do avarento. E não o pão de cada dia. Talvez alguém precise fazer uma escolha. Dar ouvidos aos coachings e aos falsos pastores ou à palavra de Deus. Se convencido de que precisa ter, e ter é o máximo, ou estar feliz porque sabe que já tem o que é realmente importante. Esta é a escolha. E aí, o que vai ser? Seremos pessoas amarguradas, reclamonas, viveremos murmurando em nossa vida porque não temos tudo o que o dinheiro pode comprar, não temos nem dinheiro, porque temos certas necessidades, porque temos certos problemas, porque não podemos fazer tantos planos quanto aqueles que são ricos. Viveremos reclamando daquilo que nós não temos, ou poderemos reconhecer as bênçãos de Deus que já estão em nossa vida. Aquilo que vem do céu para nós. O que vai ser? Digo a estes irmãos que talvez neste momento reconheçam que às vezes desejam mais as coisas que não têm e por isso sofrem e murmuram e ficam infelizes. Eu digo a esses irmãos que estão sofrendo por causa disso, peçam perdão a Deus e reconheçam que Deus é bom e Ele tem nos sustentado. Peça a Ele que te renove para que você reconheça com gratidão seu amor e cuidado. E veja melhor as bênçãos do Senhor em sua vida, que podem não estarem sendo percebidas porque você tem desejado demais o que você não tem. A avareza, irmãos, é um mal e um grande perigo que pode chegar ao nosso coração também. A avareza pode nos transformar em ingratos, em verdadeiros ingratos. Os corruptos na política e os assaltantes são todos avarentos. Sabemos disso, mas eles não são os únicos. Não são os únicos que quebram o 8º mandamento. Não são os únicos que são ingratos a Deus. Todos nós temos problemas com isso. Por isso devemos dar ouvidos às palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele disse no capítulo 12, verso 15: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Também as palavras do apóstolo Paulo, 1 Timóteo 6, versos 6 a 9, ele diz: ouçam, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, desejos, loucuras, não é? Nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Por isso, meus irmãos, oremos ao Senhor com gratidão em nosso coração e peçamos sinceramente a Ele, cada um em particular, que possa falar isso ao Senhor: renova-me, Senhor. Renova-me. Já não quero ser igual a este mundo, igual aos avarentos, igual aos ímpios que vivem pelo dinheiro. Não. Aos que dão a vida para terem mais e mais riquezas. Ajuda-me a confiar no teu cuidado e a enxergar a riqueza que já temos em Jesus Cristo. Renova-me. Amém.